Boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos na TV Líder do Vale para a apresentação ou uma troca de ideias com todos os nossos telespectadores da terça-feira sobre o programa do Templo Espírita Fé e Amor. Este programa é o início do Templo Espírita Fé e Amor, que ainda não se encontra materializado. Ele se encontra virtual porque nós íamos iniciar, já tínhamos lugar tudo para iniciarmos bem na hora que começou a pandemia do coronavírus no ano de 2020. E nesta época, nesta era, então foi proibido as religiões e os templos e etc, e muitas coisas de se reunirem. Então a gente teve que começar, já tivemos a oportunidade aqui da TV Líder do Vale de começarmos nessa parte virtual. Ele já está pronto no plano imaterial, na dimensão espiritual, há muitos anos, e nos foi incumbido de passar as informações para o plano terrestre, e é isso que faremos. Estamos fazendo aqui pelo plano virtual, que é uma parte que se atinge bastante gente, e depois vamos fazer na parte material, fazendo a parte de passes e todos os atendimentos naturais de um centro espírita. Só que o nosso é templo espírita, porque é um pouco mais amplo. O templo é um espaço maior, mais amplo, e é da terra ao infinito, ao céu, aonde for. E as duas maiores palavras do universo é a fé e o amor. E como é sempre nosso, em todos os trabalhos, é pedir sempre que Deus e os espíritos superiores, que os nossos mentores espirituais nos abençoem, nos protejam e nos oriente nesse programa de hoje. Nunca faço nada preventivo. O que vem aqui é o que vai sendo dito para falar, e muitas vezes as pessoas nos pedem para falarmos sobre alguma coisa. O que a gente vai falando aqui dentro daquele conhecimento que temos, e é bem limitado. Não somos experts no assunto da doutrina espírita, mas temos uma missão que é levar a doutrina espírita, da codificação espírita, adiante. E o que nos baseia esse trabalho é toda a codificação espírita. Peço também que quem puder colocar um copo de água, depois no final vamos fazer uma oração com imposição de mãos. Todos nós, inclusive vocês que estão em casa, coloque um copo d'água e vamos fazer ali a imposição de mãos e purificar essa água, abençoar essa água para que nós estamos melhor. Vamos fazer a nossa oração de hoje, então. Senhor Deus, Pai, Criador de todas as coisas, nosso Criador que nos deu a vida e fez aquilo que somos. Muito obrigado, Senhor, pela vida e por tudo que temos, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, te abençoando e transmitindo aquilo que é a evolução da nossa espécie humana. Que um dia nós possamos chegarmos, Senhor, mais perto de Ti e compreendermos tudo que Tu tem feito por nós, e o quem somos e aonde estamos e por que estamos aqui e aonde vamos chegar. Nós te agradecemos sempre, Senhor, porque cada vez que vamos orar e nos lembramos das coisas, temos muito mais a agradecer que pedir. Mas também te pedimos, Senhor, aquilo que nos é necessário aqui nesse plano terrestre, que é saúde, inteligência e paz. Porque com essas três coisas nós conseguimos o resto tudo, Senhor. Tudo que for possível aqui no plano terrestre, nós conseguimos com esses três. E é por isso que sempre dissemos, Senhor, que seja feita a Tua vontade hoje e sempre, e em todos os universos e em todas as épocas. Amém. Que assim seja.
Veja bem que em todas as nossas orações a gente pede por todo o universo e em todas as eras. Nós, os humanos, nosso planeta maravilhoso que é a Terra, nós não temos o conhecimento da criação. E o que esse programa traz aqui é trazer o conhecimento científico, tanto da parte material quanto da parte imaterial. E sempre repetimos que Deus fez duas dimensões. A dimensão material e a dimensão imaterial. E nós devemos estudar as duas dimensões da mesma forma, com a razão, com inteligência, com capacidade. Há 200, 300 anos começamos a estudar o plano material de uma forma mais diferente, com mais racionalidade. Mas até hoje ainda estudamos a dimensão imaterial pelo dogma, pelo misticismo e por outras coisas. Já houve diversas épocas no nosso planeta que estudamos a fé, ou a religião, como chama, de uma forma pelo dogma, que tu não pode contestar, tu não pode... E alguns ensinamentos que temos até hoje já estão ultrapassados, que era importante para aquela época dos nossos povos mais primitivos, nossos antecessores aqui no planeta. Ou os nossos antecessores ou nós mesmos. Diz que nós estamos aqui, precisamos reencarnar várias vezes no plano terrestre para nosso aprendizado. Então eu provavelmente tenha estados aqui há alguns anos atrás, como diz o Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. E provavelmente eu terei que voltar outras vezes. E para mim voltar outras vezes e ter esse planeta pronto, maravilhoso, eu procuro preservar o nosso meio ambiente. Tu preserva, tu faz separação de lixo, tu faz isso, faz aquilo, faz. Por quê? Porque eu não estou preservando o planeta para os outros, é para mim mesmo. Daqui a alguns anos eu retorno para cá e quero esse planeta tão bom como é hoje. Ou melhor, né? As crianças que estão vindo hoje são muito mais evoluídas que as que já me antecederam. Quando eu nasci, eu lembro que eu era pequeno, as crianças nasciam e a pessoa tinha uma faixa que era colocada no umbigo e outra por fora. E a criança era enfaixada, toda enfaixada, ficava tipo uma múmia ali. E assim era por 6 meses, 8 meses, a criança ficava daquele jeito. Por causa do umbigo, não saía para fora, a mulher ficava 30 dias num quarto escuro. Tu vê quanta diferença tem hoje. A gente via passar naquelas casas aquele monte de faixa estendido na cerca. Hoje não tem mais nada disso, o cara bota um negocinho no umbigo assim só e deu. E continua tão quanto antes. O que nós evoluímos, o que nós melhoramos, e eu tenho um pouco tempo de idade, né? Então, nós temos alguns paradigmas que devemos quebrar. E esses paradigmas são muito difíceis de nós quebrar, esses paradigmas. A gente acha que tudo é verdade absoluta e não tem verdade absoluta. Né? Tudo, com o tempo, aquela verdade que era hoje e amanhã, que a nossa verdade, pode não ser mais verdade, ela já está ultrapassada e vem outras sabedorias maiores. E uma das que nós temos que quebrar desses paradigmas é a fé pela razão e não mais pelo dogma. E o que é o dogma? O dogma é uma verdade absoluta que tu não pode contestar. E assim é que nós estudamos o plano imaterial, a dimensão espiritual, pela religião, pelos dogmas. Então, o que estamos falando aqui é um pontapé inicial do conhecimento que vai se dar daqui a muitos anos. Mas eu que estou fazendo aqui uma mudança total de mentalidade quanto ao estudo da dimensão imaterial e da dimensão espiritual. Que já foi dado pela codificação espírita há 164 anos. Então, essa quebra de dogmas nós temos que fazer. E uma é fé pela razão, nós temos que raciocinar. Temos que acreditar. Outra coisa que nós temos que quebrar o dogma
é que nós devemos aceitar. Essa é absoluta. Fé, essa sim é uma certeza absoluta. A existência do Criador. Eu tive estudando tudo que a ciência nos dá hoje sobre a criação. Ou sobre a evolução. Nós evoluímos ou fomos criados? Sempre chegamos, mas esse aí já está ultrapassado, esse conhecimento já existe há muito tempo. E as pessoas agora, porque a gente não sabe, é que não existe o conhecimento. Já existe. É muito conhecimento que existe que a gente não estudou ainda, mas se estudar tem o conhecimento. Nós passamos pelas duas fases, tanto da criação quanto da evolução. Tudo que existe foi criado, né? Então a certeza da existência do Criador, essa já está ultrapassada. Tudo o que for feito existe o Criador. Por mais que a ciência vá até o fundo e relegue tudo, e tenha medo de estudar a dimensão imaterial, a ciência que a gente estuda como ciência hoje, fica nesse mundinho da matéria e não consegue extrapolar a dimensão imaterial e não consegue estudar a dimensão material. Se nós parássemos de estudar com dogmas e com misticismo a dimensão imaterial, com mais razão, com mais conhecimento, nós já temos coisas escritas lá da dimensão imaterial, muita coisa escrita. Veja que nosso irmão aqui, que esteve aqui por muitos anos, fez a codificação espírita. Aqui tem uma boa parte que nos remete todo o conhecimento da dimensão imaterial, ou do plano espiritual. E depois nós tivemos aqui nosso irmão Chico Xavier, que nos trouxe grandes outras informações trazidas da dimensão imaterial. Ninguém voltou de lá. Não precisa voltar. Nós temos a comunicação direta de uma dimensão a outra. Uma dimensão está sempre em contato com a outra, né? Então a existência do Criador, essa aí já está superada. Acredita ou não acredita? Se você não acredita ou tem ainda suas dúvidas, aí isso é um problema de conhecimento, não é um problema de educação, coisa. É o que você não estudou. Se você estudar, você vai ver que existe o Criador. Outra coisa é que nós vamos ver na Bíblia também, né? Nosso irmão Jesus, que teve algumas eras atrás aqui, nos disse que a vida é eterna. A vida é eterna. Se a vida é eterna, como é que temos a morte? Essa é uma outra coisa que essa informação, esse conhecimento já está ultrapassado. Isso já existe. Esse conhecimento pela razão, bem racional, e a gente chega à consciência de que realmente é isso. O que existe é a morte do corpo físico. Mas o espírito continua na dimensão imaterial normalmente. É a mesma pessoa, o mesmo espírito continua lá. E continua sua evolução lá, e quando volta para cá tem a evolução na matéria. Né? Então, Jesus já nos disse que a vida é eterna e que a morte é só uma passagem de uma dimensão para outra. Outra coisa que a gente tem que saber com certeza também é que existem as duas dimensões, a material e a imaterial. E que as duas estão sempre interagindo, né? E que nós devemos estudar as dimensões com a mesma capacidade e dar o mesmo tempo para estudar as duas. Às vezes a pessoa está muito bem equilibrada na matéria, mas não está na dimensão imaterial, na espiritual. E aí dá problema, porque o corpo físico nosso é feito das duas partes. Uma parte é material e a outra é imaterial. Essa é uma parte que vem lá do outro lado. Diz a ciência que o planeta tem, que o universo tem 14 bilhões e poucos de anos, e o nosso planeta tem só 2 bilhões e pouco. Então a dimensão imaterial já existia muito antes do planeta Terra. Não é? E como é que existe? E como é que foi criado o nosso planeta? Nosso planeta foi criado. O Criador resolveu que tinha que ter um planeta nessa época aqui, nesse espaço do universo. Ele mandou os espíritos aqui, olha, façam lá um planeta desta forma. E assim foi feito. E depois, quando esse planeta estava pronto para receber os espíritos inteligentes, que é a parte mais essencial da criação, ele usou aqueles que estavam aqui já mais preparados para receber o espírito
inteligente. Então aí foi a criação e a evolução tudo junto. Eu estava lendo na última vez aqui alguma parte do Livro dos Espíritos. E aqui, eu tenho aqui esse Livro dos Espíritos aqui transcrito por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, que é porto-alegrense, pela nossa editora B. Zourux, 7ª edição, de 2019, na página 99, nos mostra sobre a hierarquia do mundo espiritual. E aqui diz, Kardec perguntou lá para os espíritos superiores se todos os espíritos eram iguais ou existia alguma hierarquia entre eles. E os espíritos responderam, eles pertencem a diferentes grupos, conforme o grau de perfeição que já alcançaram. Conforme a gente aqui no plano terrestre vai evoluindo, e lá na parte da dimensão imaterial também, que lá também nós temos as nossas provas lá para ir evoluindo, conforme a gente vai evoluindo, vai passando de grupos, né? Então eles permanecem em diferentes grupos conforme o grau de perfeição que já alcançaram. Temos uma pergunta aqui que Kardec fez também, o codificador. Existe um número determinado de grupos ou graus de perfeição entre os espíritos? Existe uma diferença, mas é quando tu não vai sentindo, quando vai passando de um grau para outro. Às vezes, quando tu está no colégio, tu passa de um ano para outro, aquilo tu vai estudando um pouco. Quando tu entra no colégio, tu estuda aquelas matérias do ano passado e depois de um tempo a professora começa a te passar novas matérias. Assim também no plano espiritual. Então, esse é tênue, mas existe sim. E o número é ilimitado. Mas claro que aqui foi... Em perguntas anteriores aqui, o Espírito Verdade falou para o codificador que ele deu mais ou menos os grupos mais delimitados assim, mas existe uma diferença. Aqui na Terra também, se um dia nós tivermos todos a parte material equilibrada entre todos os seres que habitarem a Terra, o que vai nos diferenciar é o conhecimento e a proximidade do Criador. E lá na parte imaterial, na dimensão espiritual, o que nos diferencia é o nosso conhecimento da criação. Por isso que nós aqui no plano terrestre devemos conhecer todos a parte material, porque se a gente estudar cosmologia, DNA, as plantas, tudo que existe, tu vai ver a grandeza que é a criação de Deus. E assim é muito maior ainda na dimensão imaterial. E o que manda aqui no planeta é a dimensão imaterial. Nesse planeta que manda aqui. Nós, os espíritos que estamos encarnados aqui, modificamos tudo. Né? Os espíritos os espíritos do segundo grupo têm apenas o desejo de fazer o bem ou também pode praticá-los? O espírito, quanto mais evoluído e mais perfeito, aqui na Terra também as pessoas melhores, elas praticam o bem, fazem o bem, têm interesse de fazer o bem, vivem para fazer o bem, e essas pessoas são mais evoluídas. São pessoas melhores. Uma vez nós tínhamos uma entidade beneficente, tínhamos até hoje, e nós tínhamos ali 140 e poucos voluntários dando aula nessa entidade. Aí resolvi fazer, era presidente, naquela época, e hoje também sou, e resolvi fazer uma reunião com todos os nossos voluntários na entidade para agradecer o seu voluntariado e aquelas coisas todas. Nem todos conseguem vir sempre, mas uma boa quantidade desses voluntários estiveram naquele dia lá, era um sábado pela manhã, fizemos um café na entidade, e as pessoas, para agradecer eles por estarem nos ajudando a dar aula para muitas pessoas ali. Nós tínhamos pré-vestibular, 3 turnos de pré-vestibular. Nós tínhamos ali mais ou menos umas quase 200 pessoas. O curso de pré-vestibular na época, que hoje não tem mais vestibular, é pré-ENEM.
E quando chegamos ali, o pessoal já estava reunido, e aí quando eu puxei a palavra, eles, não, nós queremos falar primeiro, antes que o senhor fale. E eles aqui agradeceram nós por nós estarmos reunidos ali, tá bem organizado, para eles poderem ajudar, que eles sempre tinham vontade de ajudar e não tinha onde ir para ajudar. E ali a entidade estava organizada, bem estruturada, para eles podiam chegar ali e fazer a parte de beneficência deles, estavam felizes por isso. Então, às vezes, quando a gente faz o bem, a gente pensa que não é retribuído, mas olha, quando tu faz o bem, quem mais recebe é você, na verdade. Quando tu faz o mal, tu recebe de volta, mas o bem ele vem em dobro. Tudo que você fizer de bem para os outros, não se deixar passar por... deixar as pessoas se aproveitar, mas fazer o bem. Você recebe em dobro. O mal tu recebe de volta, mas o bem vem em dobro. Eu sei, falo isso porque... E também falo que quando você começa a fazer um trabalho que nem estou fazendo assim, mesmo que você esteja blindado e com seus mentores espirituais, não é fácil. Assim como muitos dos irmãos que fizeram o bem através da codificação espírita e tentaram a evolução, sempre sofreram umas consequências e as coisas muito difíceis. Não é fácil. O que estamos fazendo nesse programa é mudar toda uma mentalidade de quebra de paradigmas de evolução da nossa espécie como seres humanos aqui nesse planeta. Estava falando para uma outra pessoa esses dias que nós não temos raças aqui no planeta. Ah, porque eu sou da raça tal, eu sou da raça tal. Não. Que raça? Ah, eu sou da raça tal. Só um momento, só existe uma raça no planeta que é a raça humana. O resto é etnias. Pigmentação de pele não é raça, é uma etnia. Somos uma só raça no planeta, que somos a raça humana. E isso é que nós temos que ter consciência. E toda essa raça humana tem que estar um dia a contento, materialmente, todos unidos, para que o conhecimento evolutivo venha e chegue até nós. Eu pergunto para vocês aí que estão nos ouvindo aí. Se todo esse valor que é gasto para o conhecimento de 10 anos do espaço fosse empregado na evolução de toda a nossa espécie humana aqui no planeta, em 10 anos, nós erradicaria toda a miséria deste planeta. E depois nós poderíamos voltar a pesquisar espaço, o fundo do mar. Nós não conhecemos nosso planeta, nada. Quais as dimensões que nós temos material aqui nesse planeta? Temos o ar, não o espaço, o ar. E também temos a dimensão, outra dimensão aqui, que é o oceano. É outro mundo lá embaixo. É outro mundo bem diferente do nosso. As espécies que vivem ali, elas têm acesso a qualquer parte daquela dimensão. Daquela dimensão. Os pássaros também, que vivem no ar, eles conseguem ir para baixo, para cima. E também tem os seus limites alguns pássaros. Mas são dimensões diferentes. E essa dimensão do ar, temos os rios aéreos. Alguém já viu falar nos rios aéreos? Pesquisa no YouTube aí, rios aéreos. Tem muita água nos rios aéreos. Vai faltar água no planeta só o dia que parar a chuva. Ah, vai terminar a água doce o dia que parar a chuva. Enquanto não parar a chuva, vai ter água em todo o planeta. O planeta é um ser vivo. Como é que chega a água? Como é que se formam os rios? Das vertentes que estão nas montanhas. A maioria dos rios se forma nas montanhas. E como é que chega a água lá em cima? Através das chuvas, dos gelos e as vertentes que vêm por baixo do chão, que vêm pela terra. E como é que aquela água que vem por baixo da terra chega lá em cima para formar os rios e as vertentes e as nascentes? Coloca no YouTube também, hein? Nascentes de rios. O rio Amazonas começa lá, nas montanhas, e vem vindo, e vem se juntando mais água, até formar o rio Amazonas. A maioria dos rios se formam com nascentes e montanhas. Não é? Então esse planeta é vivo, a água é o sangue desse planeta.
Então é o seguinte, né? O que nós temos? Nós temos um planeta que nós devemos cuidar, que é a nossa casa, e que é maravilhoso. Quando é que nós estamos bem, tranquilo? Nós fazemos tudo para viver junto à natureza. Tem cara que se mata trabalhando para ir para a praia. Ah, bom, aí tá no mar lá, olhando o marzão lá, coisa boa, o mar, tomando uma cervejinha, de frente para o mar. Por quê? Porque ali, junto à natureza, nós se sentimos melhor. Outras pessoas vão para o meio da floresta lá e se sentem bem. Mas é junto à natureza. Nós, por enquanto, e sempre precisaremos da natureza. É ali que nós vamos se sentir bem. Fora da natureza, não tem como nós vivermos bem. Nós precisamos desse planeta. Esse planeta é maravilhoso. Nesse parte do universo, esse planeta é um dos melhores que tem para a existência material. Pode ter outros planetas, tem um planeta melhor aí, mas não é na parte imaterial, que é o que coordena todo essa parte do universo aqui na parte imaterial. É um outro planeta, ele é melhor na parte imaterial, mas na parte material o nosso é melhor. Então esse planeta é maravilhoso, vamos cuidar do nosso planeta. Não é para os outros, é para nós mesmos. Talvez no futuro você seja o próprio seu tataraneto. Suas gerações vai e você vai voltar de novo, talvez junto com os seus próprios familiares de hoje. As religiões muito antecedentes do cristianismo sempre acreditaram na reencarnação ou na ressurreição. Os budistas até hoje acreditam. Quando morre o Buda, eles saem a catar o Buda para cá e para lá e encontram o novo Buda. É uma criança que sabe tudo do budismo que nunca teve no budismo. Então, para ver, agora nós temos crianças. Na época que foi criada a codificação espírita, existiam as mesas girantes. Se vocês colocarem aí, vocês vão ver as mesas girantes. As mesas subiam. Aí foi que esse cara, que é o codificador da doutrina espírita, foi ver. Ele é um cientista, um professor renomado, foi ver o que era aquilo, se aquilo. Foi contratado para fazer aquilo e não queria, e os caras insistiram, ele teve uma visão que tinha que fazer aquilo e foi fazer o serviço. Então é o seguinte, e é assim que funcionam as coisas. O plano material e o plano imaterial sempre junto. Temos chegando bastante perguntas e coisas aqui, e é isso aí. Eu peço a todos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir um dia nesse programa, porque ele fica no YouTube, fica no Facebook, que assim como estuda o plano imaterial, o colégio, tudo, pegue os livros da codificação espírita e comece a estudar pelo livro dos espíritos. Depois tem outros livros, são 5 livros da codificação espírita. Estude esses livros que vocês vão ter uma noção grande do plano material e do plano imaterial, da dimensão espiritual. Depois tem os livros também lá do nosso irmão Chico Xavier, Nosso Lar. Explica que a cidade, Nosso Lar é uma cidade que existe em cima da cidade de São Paulo para receber os desencarnados, aqueles espíritos que morrem, né? Que deixam o corpo físico aqui e passam para lá. Muitos com problemas graves. O espírito, quando se acidenta ou quando é morto, ele sofre. Olha o programa, o filme Ghost. Filme Ghost. É aquilo ali. Tem muitos espíritos que ficam em volta do plano terrestre, no globo aqui, na dimensão imaterial, que acham que estão vivos ainda. Então há muita informação hoje do plano imaterial, como é que ele funciona, como é que ele é. Então o conhecimento está aqui já há 164 anos. Chico Xavier transcreveu, psicografou milhões de livros, 400 e poucos livros, não sei quantos foram transcritos, né? Chico Xavier nunca escreveu livro nenhum, nunca escreveu. Ele transcrevia ou psicografava. Eram as duas situações de Chico Xavier, que tinha uma ligação muito grande com o plano imaterial. Ele tinha uma linha telefônica ali que era grande. E ele sempre dizia, o telefone funciona de lá para cá, daqui para lá não funciona. Não é quando a gente quer, quando a gente não quer, as informações vêm. Então ele ficava psicografando. E muitas vezes a gente teve. Tem irmãos aí do Centro Espíritas aí que psicografam aí. E a gente, como é que sabe as informações? Uma vez eu perguntei para a pessoa, como é que tu sabe que é teu filho que está aí?
pode ser só uma conversa fiada, uma parte que o cara fez, não. Quando meu filho, até os 2 anos, 3 anos, 2 anos e meio, eu tinha um apelido que eu chamava ele desde pequenininho. Depois dessa idade de 2 anos e meio, isso ficou para trás. E quando ele mandou a carta do outro lado, ele disse: lembra, mãe, que tu me chamava assim, assim, assim? Só eu e ele sabia aquilo, porque era só na intimidade da nossa casa. E esse é meu filho, porque senão ele não saberia isso aqui. Nunca esse cara, sabe que o cara nem sabia quem ela estava ali. Ela simplesmente deixou o nome do filho para saber se ele podia se comunicar. Ele se comunicou e mandou. É o meu filho. Então a gente vê assim coisas fantásticas da comunicação entre os dois mundos. Claro que é muito limitado. É muito limitado, mas o conhecimento é incalculável que temos aqui na dimensão imaterial hoje, na dimensão material da dimensão imaterial. E esse conhecimento nosso das 2 dimensões aqui é que nós vai elevando junto ao Criador. Porque quanto mais a gente conhece o plano material, mais nós nos aproximamos do Criador. Porque a gente vê o quanto Deus foi bom para nós. Eu digo Criador e Deus porque hoje o nome que a gente dá para o Criador é Deus. É o que a gente conhece aqui. Mas na verdade ele é o Criador de todas as coisas. De todos os planetas. De tudo que existe, é o Criador dos universos. Dizem que há vários universos. Que os buracos negros são passagem para outras dimensões de outros universos. Quem sabe? Quem sabe? Nosso conhecimento é muito limitado, nós nem começamos o conhecimento. E nos últimos 200 anos, nos últimos 100 anos, nós criamos as máquinas, nós criamos os computadores, nós criamos quase tudo que nós temos nos últimos 100 anos. E quantos anos a espécie humana se encontra no plano terrestre? E nos últimos 100 anos nós evoluímos muito. E daqui a 1000 anos, como estaremos a nossa espécie aqui nesse planeta? Existia a possibilidade de uma guerra atômica. Hoje a gente sabe que se largar uma bomba atômica lá na Rússia, em 24 horas está aqui no Brasil. Se largar uma bomba atômica aqui, em 24 horas está toda a poluição radiativa está em todo o planeta. O ar, depois de cima, leva a radiação para todo o planeta. Não tem como você largar uma bomba atômica num lugar e ficar restrito aquilo ali, não. A selva amazônica sobrevive da areia do deserto Saara. Sem o deserto Saara e a areia do deserto Saara não existiria a selva amazônica. Tudo que vem, aquelas tempestades de areia, aquilo sobe e vem por cima, que tem areia do Saara lá na Amazônia. Assim é essas bombas atômicas, essas coisas. E aqui quem manda aqui não é eu, não é tu, não é o presidente disso, daquilo. Quem coordena aqui tudo é o plano espiritual. Tudo é o plano espiritual que comanda a nossa dimensão material. Aqui é comandado pelos espíritos superiores. O que eu estou falando, muitas das coisas aqui, é ditado pelo plano espiritual. O que eu estou falando e a minha missão até os últimos dias nesse plano é falar sobre uma nova evolução do conhecimento entre as 2 dimensões. Para que isso? Para nós evoluirmos, melhorarmos como seres humanos. E esse conhecimento vai nos fazer melhor, pois vamos deixar de achar que somos superior um ao outro ser humano. Nosso cérebro é o mesmo. Independente de quem somos as mesmas pessoas. O conhecimento, quando está aqui, ele está lá no outro lugar. Eu sei que eu estou fazendo aqui, já está preparado. Quantos livros da Zíbia tem sobre isso que eu vou falar? Isso é um pouco mais, mas todo o conhecimento de todos os anos e de todas as eras se reúne. Tem muitas outras pessoas falando outras coisas do plano imaterial que no futuro se juntarão todas para um grande conhecimento,
para a nossa evolução na parte material. Talvez a nossa espécie daqui a 1000 anos não consiga viajar no tempo, 2000 anos, com a evolução que nós temos daqui a 2000 anos. Como estaríamos evoluídos? Será que viajaríamos no tempo? E se nós viajássemos no tempo, poderíamos nos fazer contato hoje com a nossa espécie? Com nós aqui, sabendo do jeito que nós estamos? Talvez não, por isso que não é feito contato com nós hoje, porque nós temos uma situação muito difícil da espécie humana. Nós temos um entroncamento bem grande da espécie humana nesse planeta. Nós precisamos evoluir, nós precisamos nos melhorar e evoluirmos para atingirmos um estágio melhor no planeta. Essa é uma das missões. E todo esse conhecimento aqui não é para ser melhor um que o outro, não. Isso aqui é para todos nós chegarmos ao conhecimento e nos melhorar como seres humanos. O planeta está passando uma planeta de provas e expiações para um planeta melhor. Quem não se adequar terá que voltar para reencarnar num outro planeta mais primitivo, onde passará com todas aquelas dores de novo, como éramos há 1000 anos atrás, 500 anos atrás, e buscar o conhecimento de lá, talvez. Né? Ou um outro planeta que esteja na mesma situação nossa hoje. Mas esse planeta, daqui a 1000 anos, estará muito diferente do que é hoje. Não teremos tanto sofrimento. Porque se nós todos entendemos que somos todos uma espécie só, somos todos iguais perante o Criador, que somos todos irmãos, que eu não preciso querer comandar você, nem você me comandar, e nem querer mandar. Se nós chegarmos um dia a isso aí, vamos chegar, com certeza absoluta chegaremos, seremos um povo evoluído. E o conhecimento que será transmitido do plano imaterial para nós, nesta era, nesta época. Nós não precisamos mais de sofrimento, então nós podemos ter um conhecimento grande que está repassado para nós. E é por isso que devemos começar agora. Agora mesmo começar a estudar as duas dimensões da mesma forma. E darmos o mesmo tempo. Se nós dermos o mesmo tempo que demos para estudar o plano material e o imaterial, nós temos o equilíbrio entre as duas partes. Nem mesmo o corpo, quando nós tivermos equilibrado espiritualmente, o corpo será sarado automaticamente. O espírito, o equilíbrio cura o corpo físico. Os médicos já dizem que quando tu está desequilibrado espiritualmente, atualmente, o corpo sofre 10 vezes mais. Isso é verdade absoluta, quase. É uma verdade absoluta. O dia que nós equilibrarmos o espiritual, que é o que nos comanda esse corpo físico, esse físico também estará equilibrado. E aí temos uma evolução muito grande dos seres humanos que estarão povoando esse planeta. O planeta estará bem, não teremos poluição, não teremos briga. Sabemos que a Terra é um planeta pequeno no universo, que devemos preservá-los, que podemos viajar no tempo e no espaço, nos relacionar com outros povos de outros planetas, tanto no material, porque quando viajarmos no tempo, no espaço, na parte material é material. Quantos planetas Deus colocou já com pessoas, com espíritos muito mais inferiores e espíritos muito mais superiores ao nosso? Não é? Ou acha que o Criador criou todos esses planetas no universo que existe para ter só o nosso aqui? Só nós é que somos o planeta bom. Só nós que temos inteligência. Que inteligência nós temos? Não temos nada. O conhecimento é muito grande, devemos parar para pensar nisso. É esse parar para pensar e entender as coisas é que nos vai modificar. Se você não quiser entender assim, não quiser, uma hora vai ter que fazer. Uma hora vai ter que estudar. Se não estudar, vai ficar para trás. E quanto mais tempo, quanto mais tempo tu levar para estudar, mais para trás vai ficar. Os outros vão evoluir, vão progredir, vão chegar a mestrado, doutorado, vão ficar para trás. Precisamos todos entender da criação, deste Criador, deste Deus,
que nos deu tudo aquilo que somos. Tá? Nós já temos aqui algumas perguntas, algumas coisas aí. Valério Nunes, que bom esse programa. Obrigado, Valério. Muito obrigado aí, valeu mesmo. O programa é um programa de conhecimento, não é um programa religioso, é um programa científico. Eu vou trazer mais coisas aqui, botar mais vídeos científicos aqui, para nós entendermos mais a parte científica, da parte material. E vou trazer alguns, ver se a gente consegue botar alguns links ali, para nós ver. Esse WhatsApp que tem ali é o meu WhatsApp. Se vocês quiserem pedir orações, fazer alguns contatos, pergunta, pode ligar para esse telefone aí, ou mandar o WhatsApp, tá? Eu trabalho durante o dia, então se mandar o WhatsApp é melhor, entendeu? Então quem quiser usar o WhatsApp ali para fazer perguntas e etc, mesmo no horário que não estiver no programa, outros dias, pode fazer. Foi me pedido várias orações, eu boto lá nas orações, mando para outros grupos de orações também que eu tenho, para nós orarmos. Já ajudamos muitas pessoas com orações. Como? Tirou o nosso telefone dali, mas tá bom. O cara tá de briga comigo ali, não? O cara da técnica ali, ele tira o telefone, quando eu falo, ele tira, que é para não saber. Mas daí é o seguinte, a gente vai lá depois que termina o programa e dá uns para de quieto nele. E obrigado. Botou lá embaixo agora. Então tá bom. E o seguinte, a gente vai seguindo em frente. Por isso é que eu peço encarecidamente, assim como eu peço para vocês lerem, estudarem cosmologia e essas coisas todas, DNA, essas coisas todas, para que nós também possamos estudar a dimensão imaterial da mesma forma. Então vamos ficando melhor e o conhecimento. Só que é o seguinte, quando você começa a estudar a dimensão imaterial e a dimensão material junto, a gente não tem tempo para dar mesmo tempo para a dimensão imaterial, mas que tu dê uma meia hora por dia para estudar ou para pensar. É muito importante tu parar para pensar. Principalmente pensar em você mesmo. Vamos ler mais um pouco aqui, né? Tem mais tempo hoje. Vamos ver uma parte aqui que eu queria ler aqui. Onde é que tá? Ah, tá aqui. Até anotei aqui para essa. Agora quando eu cheguei aqui. Os espíritos podem perder as qualidades já adquiridas? Essa é uma pergunta muito frequente no plano material. Quando a gente aprende a coisa, depois quando vai lá para o plano imaterial e volta, a gente esquece do que aprendeu? Ou a gente pode regredir? Essa é uma pergunta, é a pergunta de número 118 do Livro dos Espíritos. Os espíritos podem perder as qualidades já adquiridas? Vamos ver a resposta dada pelos espíritos superiores. Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciam da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não esquece mais. Pode até permanecer estacionário, mas não pode retroceder. Quando aprendemos uma lição, nós ficamos com o conhecimento e não retrocedemos. É a mesma coisa do plano imaterial. Tu tomou uma lambada, deu uma escorregada, deu uma sofrida, aquele sofrimento fica fixo ali. Dificilmente tu vai cair de novo no mesmo erro. Se tu tiver repensado, o conhecimento está ali, não pode retroagir, tu não vai cair duas vezes no mesmo erro. Pode progredir em frente, assim os espíritos. O conhecimento que nós temos numa existência, ele fica lá no nosso cérebro, e a hora que não precisa. Essas crianças que estão vindo agora tocando música, tem criança aí que já fala, agora tem uma criança aí que está
bombando na internet, que ela fala palavras super difíceis. Tem um conhecimento incrível. Outra criança ali toca piano. Todas as músicas de Beethoven, tudo ele toca. E uma criança com 4, 5 anos, não tem como ele ter aprendido tudo aquilo. Aquilo é o que estava gravado nele. De repente, esse cara foi um grande mestre. Ou até o próprio Beethoven, né? Quem disse que o Beethoven não está ali de novo? Ele toca tudo, as músicas. Só de ouvido. Ele ouve uma vez e toca tudo de novo. Ou então ele senta e toca a música que está lá no HD dele. Está guardado no HD. Quando é preciso, vai lá e busca. Porque se é liberado. Para ele ali foi liberado para ele saber aquela parte. Isso é nos dizendo que o Criador está sempre junto de nós, sempre procurando nos ajudar. Essas crianças vêm hoje com uma inteligência incalculável. E assim vai ser. O dia que nós voltarmos daqui com um conhecimento maior, nós vamos voltar já melhor. Quem vai voltar para esse planeta vai voltar bem melhor. Né? Nós que tivemos probleminha aí com conhecimento de computador e coisa, vamos voltar já craque no computador. Né? Bem, vamos em frente aí. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para atingir mais rápido o grau dos espíritos puros? Essa é uma pergunta, né? Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para atingir mais rápido o grupo dos espíritos puros? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar dos benefícios dessa perfeição. Esse aqui é uma coisa que eu sempre questionei. Quando não tinha conhecimento, eu sempre questionei. Por que Deus não encurta mais para a gente chegar lá? Né? Podia encurtar mais rápido. Mas como é que tu vai ter o prazer de ter conseguido por méritos as próprias coisas? E esse é um dos erros que a gente comete hoje aqui na Terra. Os pais querem dar tudo para o filho não sofrer. Mas na verdade quem não quer sofrer é ele de ver o filho sofrer. E aí querem dar tudo, os filhos não têm mérito nenhum quando conseguem as coisas. Muitas famílias deixam fortunas e fortunas, os filhos botam tudo fora porque eles não tiveram mérito de conseguir aquilo. A gente só dá valor naquilo que a gente tem mérito de ter recebido. Se tu tem mérito por ter recebido e conquistado aquilo, tu dá valor. Porque tu não teve mérito, não tem valor para ti. Então vamos ler isso aqui. Ó. Isso aqui é muito importante para pais que têm filhos e que por mais que tu tente abreviar o sofrimento do teu filho, na verdade está prejudicando o filho. Está prejudicando o filho. Nós só evoluímos pela dor. Se o teu filho não sofrer, não vai ter mérito nenhum, não vai ter conhecimento nenhum. Não sofreu, não aprendeu, não passou por percalços, e é assim que se aprende. Né? Diz que tempos difíceis fazem homens fortes. Tempos fáceis fazem homens fracos. E isso é verdade. Isso é verdade. E assim é que é. Tempos difíceis forjam homens fortes. Tempos fáceis forjam homens fracos. Essa é uma verdade. Se você parar para pensar, isso é uma verdade. Aqui está. Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar sem a luta. Não teriam mérito para desfrutar dos benefícios dessa perfeição. Aliás, onde estaria o mérito sem o trabalho? As pessoas querem desfrutar aquilo que não plantaram. Como é que tu vai ter mérito de desfrutar aquilo que tu não criou, que tu não plantou? Tu só colhe aquilo que tu plantar. Sem trabalho e sem luta, a desigualdade que existe entre os espíritos é necessária para o desenvolvimento de suas personalidades. Além do mais, a missão que eles realizam nesses diferentes grupos evolutivos está nos desígnios de Deus. Essas diferenças e os mais evoluídos devem voltar para ensinar os que estão mais atrás. Né? Para que haja harmonia no universo. Essa resposta é grandiosa. Tu vê que
essas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, tu pode passar dias comentando e falando entre grupos de pessoas. Deus não poderia cortar e botar já passo. Que mérito você teria se você não lutou para atingir o seu grau de perfeição? Você não lutou para ter. Qual é o mérito que teria daquilo? Todos nós temos que ter mérito por aquilo que somos, por aquilo que conseguimos. Eu conheço pessoas que querem dar tudo para os filhos não sofrerem, e aqueles filhos não reconhecem o mérito e até o próprio valor dos pais, às vezes. Todos nós devemos ter os nossos percalços, as nossas lutas, as nossas diferenças. Temos que sofrer bastante, um pouco, e é no sofrimento que nós crescemos, evoluímos e conseguimos guardar lá no nosso HD aquele conhecimento da evolução. Está aqui. Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar dos benefícios dessa perfeição. Aliás, onde estaria o mérito sem o trabalho? Sem a luta? A desigualdade que existe entre os espíritos é necessária para o desenvolvimento de suas personalidades. Além do mais, a missão que eles realizam nesses diferentes grupos evolutivos está nos desígnios de Deus. É Deus que quer assim, é o Criador que quer assim. Que nós vamos evoluindo aos poucos e não de uma vez só, senão Deus tinha criado tudo perfeito. Deus cria simples, ignorantes, e aí nós vamos gargando nossos cargos conforme o nosso mérito. Não é pelos que os outros dão para nós. Tanto na parte material, quanto na dimensão imaterial. Tanto aqui, quanto lá, é a mesma situação. Tu vai galgando conforme o teu mérito e o que tu trabalha e o que tu produz. Está aqui. Que mérito tem sem luta e sem trabalho? Além do mais, a missão que eles realizam nesses diferentes grupos evolutivos está nos desígnios do Criador, que é Deus, para que haja harmonia no universo. Isso é vontade de Deus e não tem quem passe por cima disso. Tendo em vista que na vida social todos os homens podem alcançar os primeiros lugares, poderíamos perguntar por que o soberano de um país não promove cada um dos seus soldados a general? Por quê? Porque todos os empregados subalternos não são empregados superiores? Porque todos os estudantes não são professores? Entre a vida social e a vida espiritual existe uma diferença. Quanto a vida social é limitada e não permitir que todos alcancem os primeiros graus, a vida espiritual é infinita e permite que todos atinjam o grau supremo. Aqui no plano material nem todo mundo vai ser general, mas lá Deus nos dá a oportunidade no plano espiritual de todos um dia chegarmos ao grau supremo. E todos vamos chegar. Mais tarde, mais cedo vamos chegar. E quem tem mais dificuldade vai sofrer mais, muito mais que os outros que estão propícios a estudar. Por isso que eu digo, estudem, alcancem, saiam desta encarnação, desta vida muito melhor, para o dia que voltar para cá, volte para um grau superior. Não vá, não fique estacionado. É como no colégio. Rodou no segundo ano, terceiro ano, tem que repetir toda a prova. Já pensou você ter que repetir tudo de novo? Ou voltar daqui muito mais evoluído na próxima? Todos os espíritos precisam passar pela experiência do mal para chegar ao bem? Essa é uma outra pergunta. Pergunta 120 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos precisam passar pela experiência do mal para chegar ao bem? Eles não precisam passar pela experiência do mal. Precisam passar pela experiência da ignorância. Essa é a resposta. Entendeu? Então não precisamos passar pelo mal, mas pela prova da ignorância. Quem comete, muitas vezes o mal,
tem espíritos maldosos, mas é por ignorante. E o dia que ele perder a ignorância, ele vai ver que o mal não é com nada. Pergunta 121, vamos ver. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta. Eles têm o livre-arbítrio. Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, ou seja, com as mesmas aptidões de fazer o bem ou o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Não foi Deus. Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deixa seguir o caminho que quiseram. Até que o dia que resolvemos fazer o que é melhor. Eliandro, as pessoas têm de buscar o entendimento que a nossa vida, 80% é resolvida na vida espiritual e 20% na vida material. É um equilíbrio. Quando a gente está aqui no plano material, existe um equilíbrio, Eliandro. Eu não diria talvez 80%, mas é bastante parte do imaterial. Tá bom? Valério Nunes, muito bom esse programa, obrigado, Valério. Veridiana Souza, boa noite também, boa noite. Nós já temos aqui com 53 minutos do nosso programa e tem muita coisa. Esse livro contém muitas perguntas e respostas. E temos muitas coisas antes das perguntas e respostas. Muita parte aqui. Nós temos 1000 e poucas perguntas no Livro dos Espíritos. Você vê que nós temos 100 e poucas. Nós temos, na verdade, 1019 perguntas. Vamos ver a pergunta 1019. O reino do bem poderá um dia ser implantado na Terra? É a última pergunta que o irmão codificador fez aos livros. E aqui está uma parte que a gente fala, que eu falei aqui. Procurem ler. É muito boa, é uma folha inteira a resposta. Dizendo como é que nós chegaremos um dia e se o bem será implantado totalmente na Terra. A resposta está aqui. E essa resposta já existe há 164 anos. E faz 25 anos que eu a conheço. Que eu me modifiquei, que eu estou procurando me modificar. Estou no início da minha caminhada, bem no princípio. Sou muito ignorante ainda em conhecimento da dimensão imaterial, nas coisas do Criador. Mas quanto mais eu estudo, mais sei que Deus está sempre junto conosco. E eu quero agradecer a todos que nos acompanharam nesta noite, que nos acompanham, que vão assistir esse programa. Talvez seja um pouco chato ouvir o programa até o fim. Mas o que temos aqui é um conhecimento incalculável de um tempo que virá e de um tempo que todos nós teremos que atingir. Todos nós teremos que passar por um conhecimento completo da dimensão material e da imaterial. Assim como Jesus conhecia o passado, presente e futuro, também conheceremos um dia pelo grau de elevação espiritual que estaremos. Quando tivermos um conhecimento incalculável da dimensão imaterial, em equilíbrio com a material, teremos conhecimentos incalculáveis, chegaremos então perto da criação, e perto de Deus, do Criador. E esse é o nosso objetivo de todos nós aqui, de 7 bilhões e pouco de espíritos que estamos aqui na Terra. Esse é o objetivo de todos nós. Eu vou pedir para fazer oração agora, de encerramento, e vamos pegar aquele copo d'água, colocar na nossa frente, vamos impor as nossas mãos. Você pode colocar em outras águas aqui, em 2 litros de água, coisa.
e dá para as pessoas beber, botar numa planta e consuma o mais rápido possível essa água. E nos outros dias também você pode fazer essa imposição de mãos, a oração. Essa oração é do coração, não é oração maquinada, não é uma escrita, é a sua voz com Deus. É a sua vontade. É você e Deus naquele momento. É o momento que tu vai dar para o teu Criador. E nós vamos agradecer novamente por esta noite, por este dia, que foi maravilhoso ter estado aqui. E eu peço a Deus, aos Espíritos bem, que nos proteja, porque a missão é difícil e complicada. Há muita coisa que vem pra gente, que a gente não espera, tá tudo bem dali a pouquinho. A gente vê que as coisas às vezes decaem por causa das coisas. E não é na parte material, não, mas é na parte espiritual mesmo. Mas a gente sabe que está muito bem protegido, que os nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais estão ali, nos protegendo, e nada nos abala quando temos com Deus. Tá bom? Temos que acreditar sempre que Deus está conosco e nos protegendo. Quando tiver essa certeza que Deus está com nós e que os nossos anjos da guarda estão nos protegendo, não tem mal que nos abate. Podemos sofrer, nós vamos sofrer igual. Não pensa que nós não vamos sofrer só porque temos conhecimento, não. É o sofrimento que nos evolui, então nós vamos sofrer igual. Vamos passar, mas só que esse sofrimento, quando saber que é ensinamento, ele se torna um pouco mais suave, mais brando, mas vai vir igual. Ele vai chegar também. Então vamos dizer assim: Senhor Deus Pai, Criador de todas as coisas, te agradecemos por esta noite, te agradecemos por este programa, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, de estarmos aqui. Nos ajuda, nos protege, nos abençoa, Senhor. Nos ampara, abençoa esta água, abençoa a nossa vida e abençoa tudo sempre em nossa vida, Senhor. Obrigado pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa vida. Senhor Deus, sabemos que Tu estás sempre junto de nós. Obrigado pelos nossos anjos da guarda, pelos nossos mentores espirituais, Senhor. Nos ajuda e nos protege, hoje e sempre. E sempre te pedimos, Senhor, que esta Tua palavra seja sempre ouvida em todo o universo, em todos os tempos. E que seja feita a Tua vontade hoje e sempre. Amém. Que assim seja. Muito obrigado, boa noite.